É assim, ó. A minha primeira palavra, eu vou deixá-la para... que eu tenho várias palavras rápidas. Porque eu estava lá e aí, logo que eu cheguei, o Senhor me tocou aí para 2 Crônicas 28. Vou pegar peguei só um pequeno texto, alguns versículos, mas você pode depois ler todo o texto, que o que eu não ler está lá. Acais foi o pai de Ezequias. E Acais, ele foi o rei de Judá por 16 anos. Ele sabia absolutamente tudo, conhecedor, mas ele tomou o pior caminho. Você vai ver um sujeito que foi humilhado. Derrotas na vida de Acais não faltaram. Pensa um rei que sofreu derrotas. E pior, o que estava debaixo da liderança dele foi sendo humilhado também. O Senhor humilhou Judá, a nação foi humilhada por causa de Acais. Sabe quando toda a família está sendo humilhada por causa de um? A empresa está sendo humilhada por conta de um? Até a igreja pode ser, dependendo da liderança que está no altar, todo mundo vai sendo humilhado, achatado, por conta daquela pressão espiritual, porque não se dá a resposta certa. E Acais, nessa busca ao invés dele ir para Deus, ele foi capaz de oferecer os filhos dele aos deuses, aos demônios, né? Aqueles deuses do povo que Deus havia tirado da terra para entregar para Israel. Ele ofereceu até os filhos, o que significa que algumas pessoas elas são capazes de sacrificar a família. Elas são capazes de sacrificar os filhos por aquilo que de forma egoísta, elas acreditam. E por conta daquela mentalidade, todo mundo vai sofrendo. Quem está ali de baixo vai sofrendo. E qual é a causa? Qual é o problema? Uma liderança falha. Então, uma liderança falha na família ou em qualquer área, o que tiver abaixo vai sofrer. E Acais, ele foi sofrendo derrotas. Ao invés dele recorrer a Deus, ele recorre ao ímpio. Pode ler tudo sobre Acais, você vai ver lá. Ao invés dele recorrer a Deus, ele recorre ao ímpio, a um rei ímpio. Ao invés dele ofertar para o templo, ele arranca do templo para pagar para um rei ímpio protegê-lo. Parece que não é verdade, mas é. E a gente não vê gente fazendo isso? Ele tira de Deus
para pagar não sei para quem, ele está pagando para advogado, ele está pagando para não sei que consultor, ele está pagando para não sei qual é o método, qual é o curso, qual não sei o quê. Ele está pagando, mas para Deus ele não dá, ele tira de Deus, paga para ver se ele consegue algum resultado na vida dele e pega mais problemas do que ele já tinha. O Senhor humilhou Judá por causa de Acais, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Ele era desregrado. O sujeito fazia... Sabe aquele tipo de gente que faz qualquer negócio? Ele está indo para uma linha, ele ouve uma coisa, ele vai para cá, ele está ouvindo, o que disser. Tem gente que é assim. Ele vai dando respostas totalmente equivocadas, desalinhadas de Deus, sem temor. Ele quer sair daquilo de forma natural, usando métodos humanos. Ele quer sair daquela condição sem ter que depender de Deus. Mas olha só, quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Síria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. E olha que ele pagou uma nota, hein, para esse aqui ajudá-lo. Ele tirou de Deus, pagou uma nota. Acais apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes e ofereceu-as ao rei da Síria. Mas isso não adiantou. Porque tem coisas que as pessoas vão fazendo, elas dão, elas pagam, elas tentam de tudo para sair daquele problema. E elas afundam mais. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acais tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Você já viu gente assim? Que quanto mais arrocha, pior ele fica? Quanto mais aperta, mais carnal, mais revoltado, mais amargurado, mais dependente de fontes naturais, ele vai se tornando pior. Os problemas, as dores, não melhoram a vida dele. Ele não melhora com o sofrimento, ele piora. Ou seja, ele não aprende com a dor. A humilhação não ensina, a dor não ensina, o sofrimento não ensina. Por quê? Porque ao invés dele quebrantar e ver, espera aí, nada está funcionando. Não. Ele continua tentando, vai ficar pior, espera aí. E olha que tem história aqui. Olha isso aqui para ver se dá para acreditar num cara conhecedor do Deus de Israel, rei de Judá. Porque se ele ainda fosse um daqueles reis de Israel, quando as tribos do norte foram para o lado de Jeroboão, a gente até meio que fala, não, é tudo tribo do norte, esses caras aí é tudo assim mesmo. Mas Judá, não. 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 O que se espera é que eles andem nos caminhos de Davi. Mas de jeito nenhum. Então, olha aqui, ó. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco. Não, eu sei que parece que não é verdade, mas é Bíblia, gente. Lê isso aqui comigo para ver se parece verdade. Não parece. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado. Pois pensava, vamos ver Acais, como que você pensa, Acais? Ó a cabeça do Acais. Você não conhece alguém assim, ó?
Já que os deuses da Síria os têm ajudado, eu estou sofrendo uma derrota atrás da outra para eles, estou perdendo para eles, então significa que os deuses deles são mais fortes e têm ajudado eles. Não, Acais, é que Deus está contra você. Vamos ver se a gente fala com Acais, né? Os Acais de hoje. Não, Acais, é que Deus está com você. Não é que o Deus do outro é mais forte. Não é que ele é mais inteligente, mais sábio, mais isso, tem mais oportunidade. Não, Acais. É que Deus está contra você. É por isso que tudo dá errado na sua vida. É por isso que você sofre tantas humilhações. É por isso que ao invés da sua vida melhorar, ela está piorando. Não é porque os deuses do outro são melhores ou porque ele tem algo que você não tem. É por uma coisinha assim, simples de entender. Deus está contra você. É por isso que o inimigo tem permanecido, tem prevalecido a você. Ele tem vencido você. É por isso que você sofre derrotas para o rei da Síria. E aí você paga para o rei da Síria te defender do rei da Síria e fica pior. Você perde o dinheiro, você perde a viagem. Você só perde. Que tem gente que está num processo de perdas e não entendeu que o problema é o orgulho. O problema é a dureza de coração. É que a pessoa, quanto mais a dor chega, o problema, as derrotas, ela ao invés de se humilhar, ela endurece mais. Ao invés dela se humilhar, ela endurece mais. Então ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o haviam derrotado, pois pensava: já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Ponto. Então, já que os deuses da Síria são tão fortes, têm ajudado os sírios, eu vou oferecer sacrifícios para eles, aí eles me ajudam também. Pois é. Um homem que conheceu, pelo menos na teoria, o Deus de Israel. E era o rei de Judá. Mas eles foram, olha só, porque aí ele foi lá e fez isso mesmo. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel. Quer dizer, se a coisa estava ruim, agora que a coisa ficou ruim mesmo. Porque nada é tão ruim que não possa piorar se você não der logo a resposta que é preciso dar. Vai piorando. Você lembra do rei Asa, que começou maravilhosamente bem, mas terminou terrivelmente mal, porque além dele fazer a mesma bobagem, buscar ajuda do ímpio, sendo que ele já tinha vencido o etíope Zerá, que era impossível, porque Deus deu vitória a ele, e agora ele busca ajuda do ímpio, paga por isso, e Deus o corrigiu duramente. E aí, ao invés dele se voltar de verdade para Deus, não, e ainda ficou doente, uma doença nos pés, e aí a Bíblia diz que ele só buscou os médicos, ele não buscou o Senhor, e morreu, a medicina não pôde curá-lo. Então ali você vê que a Bíblia deixa claro, que se ele tivesse buscado o Senhor, ele teria sido curado, mas ele buscou só os médicos, e acabou morrendo mesmo. E não é isso que muita gente faz? Busca só fontes naturais, e está dependente de fontes naturais, e é isso aí. Não para buscar a Deus e se render a Deus.
Acais, aí o Acais, você pensa assim, agora o Acais aprende. Não, agora que o homem ficou endemoniado. Se tinha uma legião, agora tinha 2 legiões. Agora a coisa ficou feia. Eu não peguei tudo, mas ele ficou tão revoltado com Deus, que aí ele se vira ainda mais contra Deus. Ele juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá. Ele entra no templo, tira tudo que é sagrado, trancou a porta do templo, que agora eu não adoro, ninguém adora em Israel. E proibiu o povo de adorar. Trancou as portas do templo do Senhor. E olha a revolta, o cara está endemoniado. Por isso você tem que tomar cuidado, não deis lugar ao diabo. Não deixe, porque você acha que você tem controle. Se o diabo tomar sua mente, você fica louco. Trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Está endemoniado ou não está? Ele sai em esquina por esquina erguendo um altar. Espera aí, Acais, por que você tem um trabalho? Porque imagina levantar em cada esquina de Jerusalém um altar. Dá trabalho, não dá? Por que ele já não vai para o templo, adora o Senhor e faz a coisa certa? Não, porque gente tola. Quem se afasta de Deus é tolo. E aí ele faz coisas, sacrifícios, muito. Ele sacrificou os filhos. Ele pegou a fortuna do templo e pagou para o assírio, que não virou nada. Ele ofereceu sacrifícios para os deuses sírios, que ficou pior a situação dele. Ou seja, o cara não tá vendo que o custo para servir a sua carne, ceder aos seus sentimentos, às suas revoltas, está caro demais. Porque, meu querido, se afastar de Deus e fazer as coisas fora de Deus custa muito caro para você. Custa caro para a sua saúde, para a sua família, para o seu bolso, para as suas finanças. Custa muito caro. Muito caro. As pessoas acham que é difícil. Tem gente que bota como se servir a Deus fosse difícil. Vai servir os demônios. Você vai ver o que é difícil. Vai servir aos seus prazeres, às suas vontades, para você ver o quanto isso é difícil. O custo disso, o quanto isso vai custar caro para você, para os seus. Porque ele era um cara carnal, amargurado, insensato. Você vê claramente que estou falando insensato, vamos falar burro, 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 burro. Porque está tudo na cara que ele está medindo força com Deus, ele não está dando o que Deus está pedindo e a vida dele só piora. Só piora. Em todas as cidades, agora olha aqui, ó, não bastou ele levantar um altar em cada esquina de Jerusalém. Ele vai fazer, o negócio dele continua. Em todas as cidades de Judá, construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou deliberadamente a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. É um sujeito doido, não é? Pois é. Aí você pensa assim, meu Deus do céu. Não, mas eu não. Sim, qualquer pessoa que começa a ignorar a voz de Deus e a fazer do jeito dela, a coisa vai tomando uma proporção incontrolável. Porque você vai cedendo, e aí vai piorando, e você ainda está tentando do seu jeito, porque você não quer se humilhar diante de Deus, você não quer admitir que você está errado, você não quer fazer ao modo do Senhor.
O que não faltou na vida de Acais foi religião. Sacrifícios, ele ofereceu um monte. Pagar, ele pagou uma fortuna. Ele esvaziou os cofres, pagando. Você está vendo? Para Satanás, para a carne, custa mais caro, os sacrifícios são maiores, sem resultado, a frustração é muito grande, e terminou Acais na maior derrota. E Israel só teve um respiro quando Ezequias assume o trono, e no primeiro mês, está escrito lá, do reinado de Ezequias, ele já começou a limpar toda a nação, deu um trabalho danado. Só o templo, foram 8 dias para tirar os entulhos e as sujeiras lá de dentro. Ninguém celebrava a Páscoa, que é a espécie da nossa Santa Ceia, ninguém fazia mais nada. Estava todo mundo assim, estava uma bagunça, porque o líder, o Acais, trouxe toda essa carga para a nação e foi levando o povo, desvirtuando o povo, e essa desgraceira toda aconteceu. Então, eu coloquei isso aqui na frente, porque tem gente que se engana. Tem gente, olha o cara mais enganado, o cara que se enganou das mais diversas maneiras. Não era falta de religião, falta de sacrifícios, ofereceu até aos filhos. Não era falta de pagar caro para tentar sair daquilo. Foi porque ele fez tudo fora de Deus. Ele não se humilhou a Deus. Gente, eu posso puxar assim escrituras e escrituras de gente que só se enganou. Elias nos deu uma lição. Os profetas de Baal derramaram o próprio sangue literalmente para chamar a atenção de Baal, não virou nada. Quando ele vai buscar o Deus de Israel, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Porque enquanto você não para restaurar o altar da sua vida, que é o que o Acais tinha que ter feito, não adianta botar nada em altar quebrado. E aí o que acontece quando você tenta fazer alguma coisa em altar quebrado? Vai dar errado, não vai funcionar. E aí muitas pessoas fazem o quê? Vão buscar outra coisa, porque aí elas dizem assim, não, mas eu tentei e não funcionou. Ah, mas você botou no altar quebrado. Você tinha que ter parado e ido restaurar o altar para que funcionasse. Não é que não funciona, é que você está tentando fazer as coisas funcionarem num altar quebrado. É por isso que não dá certo. Você tem que parar, restaurar o altar e parar de se enganar. Tem uma história verdadeira, viu? Parece que é mentira o que eu vou falar, mas é verdade. Algumas empresas nos Estados Unidos, para incentivar os funcionários a caminharem, a meta eram 10 mil passos por dia. Porque quem já foi para a América, principalmente, você quer ver a condição do americano, você entra num Walmart. Aí você vê a condição do americano. A maioria já desce do carro, num carrinho, para entrar dentro do Walmart, porque não consegue nem andar, ou está se arrastando, porque está acima do peso, a saúde está muito debilitada por conta da alimentação, e buscando facilidades e facilidades, que foi exatamente o Acais, ele ficou buscando uma facilidade para não se submeter a Deus, que ele achou que era muito. Ele buscou, foi dificuldade para a vida dele, o que para ele era uma dificuldade ele passou a ter da maneira que ele estava agindo. E aí, então, para incentivar os funcionários, algumas empresas entenderam isso, para eles darem 10 mil passos,
por dia. Então, eles compraram, fizeram um investimento daquele relógio lá da Apple, que baixa um aplicativo onde vai apresentar para você quantos passos você andou no dia, não sei o que, não sei o quê. E aí, então, a empresa podia acompanhar através do relógio. Gente, alguns espertalhões que foi passando para o outro, entenderam, eu sei que você vai rir agora, o que o ser humano pode fazer para se enganar. Eles entenderam, o espertalhão lá começou com um que foi passando para o outro, que se amarrasse, botasse dentro de 2 meias e fechasse bem, desligasse o aquecedor da máquina de lavar e botasse na máquina de lavar, dava os 10.000 passos por dia. Está vendo? Esse é o ser humano. Agora, para um pouquinho. Olha para dentro de você. Você ficou chocado, né? Olha para dentro de você. Se não tem uma área da sua vida que você está se enganando da mesma maneira. Aí os mais burrinhos esqueceram de desligar o aquecedor, né, da máquina, né, que seca e esteriliza aquela coisa toda. E os relógios começaram a dar problema. Como eram muitos, a empresa foi fazer uma auditoria e uma investigação. Foi quando descobriram o fato que eles botavam dentro da máquina de lavar que contava, aparecia no relógio que eles tinham dado os passos. Às vezes, alguns até felizes que deram mais, mas não deram, não. Eles botavam a secadora lá para dar os passos para eles. Então, o ser humano, ao invés dele olhar e ver o investimento na vida dela, né, na vida dele, olha só, me incentivando a ter uma saúde melhor, a fazer... Não. Ele se engana. Eu vou lá, eles olham, andou. Ele sabe que ele não andou, mas ele convenceu. É a vida dele, é a saúde dele. Alguém está investindo nele, na vida dele, e ele está trapaceando. Deus investe na nossa vida todos os dias, e alguns, de alguma maneira, estão trapaceando. Estão se enganando. Porque, por fim, muitos deles perderam o emprego. A saúde não melhorou em nada, a oportunidade que foi dada. Então, às vezes, a oportunidade vem na nossa porta para nos melhorar. E tolamente, alguns jogam fora. A oportunidade estava aqui para o Acais, para ele buscar Deus. E ter um governo abençoado, mas não. Ele fez do jeito dele, e quando ele foi sofrendo derrotas, ao invés dele parar e ter consciência, isso não está funcionando. Que é básico, gente. Tem coisas que elas estão aqui, como um luminoso, dizendo, ei, isto não está funcionando, não está funcionando, não, para, porque não está funcionando. E aí a pessoa vai lá e ela dobra a aposta. Ela só está dobrando a aposta no erro, em fazer aquilo que vai afundar com a vida dela. Ela está dobrando a aposta. Deus está falando com pessoas aqui que estão pegando o seu Apple Watch, botando na máquina, na secadora. Deus está falando com algumas pessoas aqui que estão se enganando.
você está se enganando. E o motivo das humilhações na sua vida é porque você, ao invés de fazer o sacrifício certo, a entrega certa, você está fazendo muito pior para não funcionar. Está sendo muito mais desgastante, porque uma coisa é você fazer uma coisa difícil e ter resultado. Outra coisa é você fazer sacrifícios bem maiores, pagar por isso e não ter resultado e sua vida só afundar. O Senhor está dizendo aqui, não é por acaso que isso aqui veio. Eu achei até que eu ia ser bem mais rápida com os que são várias palavras mais fluídas. E o Senhor, não, tem gente se enganando. Tem gente fazendo ao seu modo e buscando um caminho que está trazendo mais peso, mais humilhação. E se não entender isso, vai piorar. Porque a pessoa está se enganando, como o Acais. O Acais estava se enganando. E algumas pessoas elas vão se enganando e elas não estão vendo que o custo está muito mais alto. Está ficando caro, caríssimo. De todas as maneiras. Para a vida, para a família, para a saúde, para o financeiro, está ficando caro. Está caro. Então Deus está dizendo aqui, para de se enganar. Para de fazer da maneira que você tem feito, que isso é um engano, está te custando caro e a conta vai subir. Para. O que não funcionou é porque tentou fazer num altar quebrado. Deus não recebe nada em altar quebrado. Você pode oferecer a melhor coisa no altar quebrado, que Ele não recebe. Primeira coisa é restaurar o altar. E aí então, você coloca o sacrifício, o fogo cai, sua vida anda. A humilhação deixa de fazer parte da sua vida. Amém? Amém, Jesus. Ok. Bom, esta palavra aqui, ela veio recente, mas o Senhor me deu-la novamente, e certamente é para a mesma pessoa, que não entendeu da outra vez, que não está entendendo. Você tem que segurar firme a palavra. Deus te fez promessas, então a chuva e a neve caem do céu, e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem, produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Quer dizer, Ele te enviou a palavra, ela não vai voltar vazia. Ela vai ter o seu cumprimento. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz. Então Deus já prometeu a você que Ele vai tirar você dessa situação que é como uma Babilônia, um cativeiro. Vai guiar você em paz para a sua terra, para onde você tem que estar. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas, quer dizer, vai ser um tempo de alegria. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão, onde agora só cresce o mato. O cenário vai mudar. Isso será para você uma testemunha daquilo que eu fiz. Isso vai ser um sinal e um testemunho do que Deus pode fazer. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vê, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem,
porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Não tenho que explicar, é só firmar, ó. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor para você. E como um martelo que despedaça a rocha, eu já não falei. Se eu liberei a palavra, eu estou velando por ela para cumprir. E a minha palavra é como fogo, fica com a minha palavra. A sua resposta vem de você crer na palavra, porque a palavra, se você crer na palavra, a palavra é como fogo. Pergunta, é como um martelo que despedaça a rocha. Quer dizer, a palavra, tem gente que acha que precisa de algo sofisticadíssimo, não, você precisa da palavra, que é como fogo e como martelo, ela chega consumindo qualquer coisa, esmiuçando a mais dura rocha. A minha mensagem é como fogo, é como marreta, que quebra grandes pedras. Sou eu, Senhor, quem está falando. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Deus prometeu que vai fazer, então Ele está dizendo que Ele vai cumprir com o propósito dEle para com você. Ah, mas eu não estou vendo nada, verá. Ah, mas até agora eu não vi, verá. Talvez você não viu exatamente por conta dessa postura, de não se agarrar à palavra. Guardemos firmemente a esperança da fé, que professamos. Você professa que Deus é grande, é forte, segura, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Meus pensamentos, amém? Meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Você acha, ai, vai vir daqui, vai vir dali, acho que precisa disso e daquilo. Você só precisa crer. De onde virá, Deus o sabe. Não se preocupe como, mas com quem falou. Deus falou. Ah, mas como? Quem falou? Não é como, é quem falou. Ele disse que vai fazer como, não importa. Eu lá sei como, Ele sabe como. Tudo que você tem que fazer é crer. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Ou seja, você planejou uma coisa, o que Deus tem para você é superior. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Parece que você vai sair só com o pior, de mãos vazias como Israel. Não, Israel saiu com todo o despojo, saiu da escravidão, do problema, com o despojo do Egito, e com todos saudáveis, não tinha um doente, não tinha um pobre no meio deles. Nós precisamos crer. Quando Deus fala que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Quando Ele falou, eu vou tirar meu povo da escravidão, Ele tirou, e tirou com honra, e tirou com grande vitória. Deus está dizendo a você, Ele quer que você pegue a palavra, que você creia, é o que Ele tem nos prometido. O impossível vai se dobrar, o impossível vai se dobrar. Ele tem nos prometido isso. Você pode não estar vendo, mas a postura é de fé, é parar e repetir estas escrituras, e dizer exatamente, Deus falou, e eu vou ficar com o que Ele falou, eu não vou abrir mão. Então, mais uma vez, o Senhor está dizendo, eu prometi a você, senta em cima, pega, segura, você vai sair e vai sair com honra, eu vou fazer superior ao que você imaginou, ao invés de, é uma ansiedade, aquieta, Deus tem cuidado de você, você não pode dizer que tem sido desamparado, eu quero essa definição, você a terá, mas no nível de fé, confiando no que Ele falou, Ele prometeu, e Ele está afirmando novamente, eu vou fazer. Amém? Amém.
Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha sem os 2 filhos de seu marido. Quando Noemi soube em Moabe, a notícia chegou lá do que Deus tinha feito, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Bom, sem dar tantos detalhes, o ponto aqui, Belém, a casa do pão, estava sem pão. E a Noemi, com o marido, eles olharam para o problema e, ao invés deles fazerem como os outros fizeram, ficaram lá. Boaz foi um deles. Quando ela chega, inclusive, foi nos campos de Boaz, que a Ruth foi pegar alimento para sobreviver naquele momento. Eles foram socorridos, veio a colheita. E por que veio a colheita? Porque eles plantaram, eles buscaram a Deus, eles ficaram lá, eles passaram pela crise, eles não fugiram. O que acontece com a pessoa quando ela está com um problema? Dependendo da situação, vem uma ansiedade, uma inquietação, porque tem gente que é assim. Por que ele nunca estabelece um negócio de verdade, ele nunca prospera como ele poderia prosperar? Porque ele é inconstante. Ele é inconstante, ele não tem disciplina. Ele começa as coisas, ele para, ele começa uma academia, ele para, ele começa um estudo, ele para, ele começa a estruturar o negócio dele, daqui a pouco ele já está meio desanimadão e para. Ele acha que as coisas vão acontecer sem que ele alinhe a vida e passe pelas dificuldades que tem que passar. Porque, gente, construir uma grande vida exige. Você não vai ter nada grandioso sem um investimento, sem entrega, sem sacrifício, sem passar pelas coisas. Espera aí, eu estou na casa do pão, mas não tem pão, eu vou para Moabe. Moabe representa, na Bíblia, quando você fala Moabe é a bacia de lavar, Moabe é o lugar da maldição. Os moabitas e amonitas não podiam entrar na congregação do Senhor por anos. E eu saio de um lugar, né, porque a cabeça tem que ser essa, meu Deus, então se na casa do pão está difícil, eu não vou arriscar ir para um outro lugar, ainda mais para Moabe. Se onde Deus me plantou, Ele me colocou, mas algumas pessoas, elas são aventureiras, elas fazem experiência com a vida delas, e você tem que tomar muito cuidado, porque quando você não está muito bem, as campinas de Moabe ficam maravilhosas, as campinas, vamos lembrar, as campinas de Sodoma e Gomorra parecem o jardim do Senhor, mas era como a terra da escravidão. Então, você tem que tomar muito cuidado. Gente, a melhor coisa do mundo é você ter, assim, um caráter firme. Você sabe qual é o seu lugar, onde você tem que ir. Mas está todo mundo indo para lá. Eu não sou todo mundo. Mas tal lugar, eu não sei, eu acho que eu vou experimentar, eu vou mudar para lá, não sei o quê. Deus está nisso? Se Ele está, vai que você vai ter vitória, sucesso. Agora, meu querido, se Deus não está numa coisa, não faz isso. Não faz isso. O maior perigo é você sair de onde você está,
porque você não está bem emocionalmente, porque você está ansioso, ansiosa. E se você não estiver bem, você vai para um lugar, você tira umas férias, você volta com vontade de morar no lugar das férias. Só que uma coisa é você passar férias, outra coisa é você morar naquele lugar. Não vai demorar, você vai descobrir que o lugar das férias é só mais um lugar. Que se torna a coisa mais comum e às vezes até cansativa, porque agora é comum. O que ontem foi novidade, hoje se torna comum. Gente, eu já vi gente estar bem nessa minha jornada. Olha, vem até na minha cabeça a fisionomia de algumas pessoas. Da pessoa estar bem. E não está melhor por culpa dela mesma. Não porque eu quero tal, porque eu tenho que ir para tal lugar, porque lá não sei o quê, porque lá é isso, porque lá eu vou ter isso, porque lá não sei o quê, porque lá não sei o que foi, quebrou a cara. Nem lá está mais. Nem no lugar não está mais. Gente, o pior lugar para você, se é onde Deus plantou você, é o melhor lugar do mundo. Belém pode não ter pão, mas é onde você foi plantado, continua sendo o melhor lugar para você ficar. Porque Deus vai vir e vai socorrer. Porque aonde Ele te plantou, Ele vai te socorrer. Então tem gente que ele está procurando sarna. Ai, estou pensando, não sei, quem sabe eu mudo, quem sabe eu vou. Deus mandou. Ele está nisso. Porque tem gente que ele está bem, eu tenho que caçar uma sarna, eu tenho que caçar um problema para mim. Toda vez que eu estou bem, eu tenho que sabotar com a minha vida. Sem contar aqueles que Deus tirou de um lugar e agora Ele quer voltar para lá. Gente, Rio Preto é maravilhoso, mas não é mais meu lugar. É um lugar maravilhoso para quem foi plantado lá. Um dia eu estava plantada lá, agora Deus me tirou de lá há muitos anos. E Ele me plantou aqui. Para eu sair daqui, eu tenho que ter uma direção dEle. Então, enquanto eu não tenho uma direção, esse é o meu lugar. Ah, bispo, e se Deus mandasse você voltar para Rio Preto? Óbvio, era onde Ele estaria me plantando, eu volto. Ah, bispo, se Ele mandar você ir para não sei onde, não importa onde, o pior lugar vai ser o melhor se Ele me plantou lá. Mas o melhor lugar do mundo vai ser o pior se Ele não plantou você. Se Ele não mandou você. Então Deus está falando aqui com alguém. Não busca sarna para coçar. O seu problema não é o lugar. O seu problema é você. Você está insatisfeito ou insatisfeita com a sua vida, são as suas escolhas que têm colocado você nessa condição. Escolhas tolas. Alinhe a sua vida, dá a resposta certa para Deus, entenda sobre uma palavrinha poderosíssima, e ela é bíblica, disciplina. Outra palavrinha poderosíssima, e ela é bíblica, consistência, estabilidade. Não fuja de crises. Isso nunca deu certo. A Noemi ficou lá por anos, não fala que ela conquistou um pedacinho de terra, uma vaquinha, uma ovelhinha, uma cabritinha. Perdeu a família, teve que voltar com a mão na frente e outra atrás, amarga,
teve que comer, porque se não fosse a Ruth cuidar dela, talvez tinha morrido no caminho. Só foi restaurada quando voltou. Então, assim, não toma decisão com base em problema, em emoção, num momento de grande emotividade. Não faça como Saul, forçado pelas circunstâncias, eu fiz o que eu não deveria fazer. Não. Fica, ouça a voz do Espírito, alinha a vida como tem que alinhar, haja com sabedoria, e você vai ter a resposta e as vitórias que precisa. Amém? Um homem da multidão bradou: mestre, rogo-te, deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Olha, também sem dar muitos detalhes, o problema desse menino era uma possessão maligna que estava destruindo com a vida dele, mutilando, adoentando, ele convulsionava, ele era jogado no fogo, na água, um maior sofrimento, e o problema era o pai. Então, é como a filha da mulher cananeia, o problema era a mãe. Ela estava endemoniada e o problema era a mãe. Então, às vezes os pais, por ignorância, ou por ignorância é uma escolha, ignorar as direções, as palavras, por serem egoístas, não entendem que às vezes o que está acontecendo diante dos olhos dele é o reflexo da sua condição espiritual. O que estava acontecendo com esse menino aqui, era o pai quem tinha que dar a resposta. Lembra dele? Se o senhor pode fazer alguma coisa, faça. O senhor falou, se podes, tudo é possível que crê. Então me ajuda na minha incredulidade. Ele era incrédulo. Ele queria que alguém fizesse por ele o que ele tinha que fazer, crer. Tem gente que é incrédula. Ele quer que alguém resolva o problema. Ora, pelo amor, nós vamos clamar, nós vamos orar, nós vamos buscar. Mas se a pessoa não der a resposta, e se Deus está tratando exatamente aquele ponto específico, que ela vença a incredulidade, a dureza, como no caso da mulher cananeia, o orgulho. A mulher era orgulhosa. E ela foi trabalhada no orgulho mesmo. Não precisou expulsar o demônio da filha. Quando ela deu a resposta de fé, se humilhando diante de Jesus, a menina dela foi liberta daquela possessão. E foi depois que o pai disse, me ajuda na minha incredulidade, que o Senhor pôde entrar em ação. Porque ali ele admitiu a incredulidade, que ele precisava de ajuda e que ele queria crer. Então, às vezes a pessoa tem um problema, está afetando a família, está afetando os filhos, está afetando um filho, era o único filho dele. E o problema era o pai. O menino estava sendo arrebentado por Satanás diante dos olhos dele. E teria morrido.
Gente, tem coisas que Deus está trabalhando e que enquanto a pessoa não se humilha mesmo, ela tem que entender, ela tem que se humilhar, não adianta. Ninguém vai poder fazer nada por nós. Ninguém vai poder dar a resposta que nós temos que dar. Quando eu estava com meu filho mal, gente, eu tinha que dar a resposta. Eu me levantei com a força da minha vida, porque eu entendi pela misericórdia de Deus que era assim, eu tinha que dar a resposta. Que Deus queria me dar aquela vitória se eu desse a resposta de fé. E você já conhece, eu não preciso trazer histórias e histórias, você conhece a história. Eu me joguei. E em várias situações da minha vida, sabe, eu me despi mesmo. De tudo. Estou aqui, Senhor. Estou aqui. O que o Senhor quer? Eu estou dentro. Me fala, me mostra, porque não adianta vitimismo, não adianta, às vezes a pessoa está lá e ela diz, não, mas eu não sei, gente, a gente sempre sabe. Não, mas eu estou bem, não, mas eu estou dando para Deus. Bom, se você diz que está dando, quem sou eu para dizer que não? Você pode me convencer, agora eu posso te dar a vitória? Fala sério. Eu não posso te dar, você tem que convencer a Deus. E se você não está convencendo a Deus, você não está indo a lugar nenhum. Você pode estar convencendo uma igreja inteira. Você é de imaginar que nessa jornada, quantas vezes nós vivemos situações da gente ver claramente, da igreja ficar quebrantada, todo mundo quebrantado, todo mundo com aquela compaixão. E, gente, eu mesma já vi situações de eu perceber que Deus estava trabalhando situações e que tinha gente que estava se colocando entre Deus e a pessoa. Você tem que ter discernimento. Porque, às vezes, quem está lidando com aquilo é Deus. E se você se coloca entre Deus e uma pessoa, é um bom lugar para se estar? Não, não é um bom lugar para se estar. Tem gente que não sabe nem fazer a pergunta, né? Espera aí. Claro, o que nós, além de orar e puder fazer por uma pessoa, amor nunca é demais. A Bíblia mesmo fala, se você tiver que dever alguma coisa, que deva o amor. Mas vamos ter maturidade. Se nós estamos orando por uma coisa, clamando aos céus por algo, e nós não estamos vendo resposta, e aquilo está piorando, é Deus ou Satanás? Porque vem cá, se é o diabo, ele não tem que sair? E se ele não está saindo, tem alguma coisa muito errada aí, não é? Tem alguma coisa travando, não tem? Tem alguma coisa travando. Então, o diabo é só um cachorro na coleira de Deus. Ele ficou na vida da menina, da filha da cananeia, enquanto Deus permitiu. Quando a mãe deu, ele teve que sair na hora, sem ter que expulsar. Este demônio aqui fez esse estrago na vida do menino, até o pai se curvar. Quando o pai se curvou, o Senhor mandou, saia. Então, às vezes um negócio fica lá, e o próprio Deus está permitindo aquilo para extrair algo da pessoa. E se não extrai, a coisa não sai.
a coisa não muda. Não muda. Então Deus está aqui falando com alguém que tem o poder de mudar. Como o pai desse menino, como a mulher cananeia, esses pais tiveram o poder de mudar a condição de seus filhos. Eles tiveram o poder de mudar a condição de seus filhos. Quando nós entendemos isso e nos posicionamos de forma responsável, nós damos condições para Deus mudar um quadro que talvez está lá por anos e parece até irreversível. Deus quer mudar essa situação. Mas a coisa vai piorando. O menino convulsionava, jogava no fogo, jogava na água, a coisa estava indo. A menina estava endemoniada há um tempão. Enquanto os pais não deram, eles não viram libertação nos filhos. Sim, os pais têm um poder, têm poder total sobre os filhos, em termos espirituais. Você pode mudar as coisas radicalmente, se você se alinha. Gente, você encontra, escuta, deixa eu dizer uma coisa, você encontra um menino mentindo, quando você chega, eu nunca vi diferente, pra você ter uma noção, hein? Eu nunca vi diferente. Quando você chega para lidar com os pais, tem mentira. Os filhos começam a ir para o lado da imoralidade. Pode vasculhar. Pais abriram as portas. E assim, abre o leque. Às vezes, em casos como enfermidade, situações assim, quantas situações que eu vi ao longo da minha vida, que quando os pais se levantaram, ou a mãe ou o pai se levantou e buscou a Deus com a mais profunda devoção, viveram milagres surpreendentes. E a Bíblia está aqui, histórias para contar e ilustrar para nós, testemunhar para nós. Então, Deus não manda nenhuma palavra se não for para Ele agir. Ele quer agir. Ele quer agir, Ele quer se manifestar, mas não adianta. Não adianta você fazer caras e bocas, tentar chamar atenção, não. O que funciona é aquela entrega na beirada da cama, onde ninguém está vendo, ninguém sabe, é quando eu me entrego completamente. E então, o milagre chega. Amém? Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós. Pisarás nossas maldades e atirarás os nossos pecados nas profundezas do mar, ou no mar do esquecimento. Mostrarás fidelidade a Jacó. Bom, essa palavra aqui é para alguém que você tem dado lugar ainda ao mal através das acusações. Então ele acusa você, ele cutuca você, ele lança setas para te condenar, para te acusar, e vem uma culpa, e vem um peso, e aí ele consegue manipular você. E aí você começa a se maltratar mesmo, porque o que ele quer? Ele quer que você desacredite do perdão de Deus, da restauração na sua vida, e você faça o quê? Você ceda para ele. Quer saber? Eu
estou cheio de culpa, de condenação, eu não acerto uma. Por quê? Porque para quem é essa palavra, você já escorregou na mesma coisa várias vezes. É uma fraqueza. E aí você acaba não conseguindo dizer não, e vai, escorrega, e mais uma vez sabota a sua vida. E aí o que acontece? O processo é sempre o mesmo. Né? Você cede para a sua carne, aí vem a condenação, vem a culpa, vem o desespero, aí você se sente um lixo, você se sente um nada, você não vê valor. E aí, quando você se sente assim, dá a sensação de que para você não tem jeito, que você é perdido mesmo, não tem. E aí, qual é o impulso? De fazer pior. Já que eu não tenho jeito mesmo, não tem conserto, para mim eu vou fazer pior. Mas você não quer isso. Mas a sua fraqueza tem te levado a esse comportamento. É uma fraqueza, é uma fraqueza no seu caráter. Então é uma fraqueza tão grande que você cede, aí você se condena, fica lá, e aí aquela condenação, aquele mal-estar, aquela angústia, faz com que você não acredite no perdão, não acredite na mudança, e aí você vai e mergulha sabotando a sua vida mais ainda, estragando com ela. Então o Senhor está aqui dizendo hoje definitivamente, você precisa ter firmeza no seu caráter. Você precisa acreditar na palavra. Quando você pediu perdão, o Senhor te perdoou e lançou tudo no mar do esquecimento. Mas você achou que Satanás não ia tentar você na mesma área que ele sempre derrubou você? É óbvio. Ele vai tentar. Agora, tentação não é pecado. Basta você se levantar com firmeza no seu caráter, com uma fé viva e dizer para o diabo, eu estou liberto disso. Isso acabou na minha vida. Eu não vou voltar lá. E parar de sabotar a sua vida, alimentando sentimentos de culpa, condenação, de fracasso, de que você não tem conserto mesmo, não vai ter jeito para mim, porque é isso que o diabo quer. E é o que ele trabalha na vida de algumas pessoas, que elas acreditem que não tem jeito para elas, que elas erraram demais, que elas cometeram erros que não vão consertar mais, que está tudo perdido, e aí elas vão usando aquilo para afundar, para afundar com a vida delas ainda mais. Chega. Para de viver de passado. Deus está querendo, Ele está trabalhando para fazer uma coisa nova na sua vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante de mim. Chega! Põe um ponto final aqui hoje. Não volta lá não. O Senhor está dizendo para você, eu te perdoei, eu fiz a obra. Você precisa acreditar nisso e definitivamente se levantar e dizer não. Agora vai ser diferente. Chega de agir como uma marionete nas mãos de Satanás. Ele lança o dardo, você pensa o que ele quer, aí muitas vezes cai, faz o que ele quer, aí ele te acusa, condena, faz você sentir um nada, um lixo. É sempre o mesmo processo. Para e analisa se você não vive a mesma coisa. É sempre aquele, andando ao redor da mesma montanha, da derrota. O Senhor está dizendo, chega, você está fora disso, acredita e se firma, e definitivamente diga para o mal, eu não vou voltar para lá, acabou, você não vai me pegar, não vai me acusar, porque eu não aceito mais condenação, acusação, eu estou liberto, eu não vou ceder, eu vou construir uma vida de valor, de credibilidade. Agora vai ser diferente. Então o Senhor está dizendo que você tem graça para não voltar lá, você tem graça para construir uma vida de verdade, com credibilidade, com honra, a partir de agora. Acredita no que o Espírito Santo está falando com você e
levanta e vai. Em nome de Jesus. Amém. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e a sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Bom, esta palavra é para alguém que suas escolhas espirituais levaram você a ter uma derrota inadmissível. Inadmissível. Mas esse é o problema de quem para de depender de Deus, mexe no anátema e por aí vai. Que foi exatamente o que aconteceu aqui. E aí o que acontece quando você sofre uma derrota para algo tão simples? Você fica com medo de lidar com coisas muito maiores, porque já que eu vivi um negócio desse, uma derrota como essa, que eu não esperava, isso aqui, a derrota para Ai foi uma surpresa, aquele tipo de coisa que vem na sua vida que você não espera, que você não acredita que possa acontecer, mas lembra que Acã tinha se apossado do anátema. Então, Deus está falando com alguém o motivo da sua derrota para algo tão assim, simples, que não tinha como você ter derrota, e teve derrota. Foi exatamente a sua condição espiritual. Então, faça os alinhamentos. O que ainda falta você arrumar, você sabe quais foram as derrotas absurdas que você andou sofrendo. Que você sabe, e talvez até que não tem como, você não esperava, você não contava com o que aconteceu. Mas o problema, a resposta está na vida espiritual. Quando eles tiraram o anátema, quando eles alinharam tudo, queimaram tudo, o Senhor falou: agora pode ir que eu vou dar vitória e vocês vão poder pegar do despojo. Então, a mesma coisa para você. Tira o que você tem que tirar, arruma e pode ir, tente novamente. Pode ir com segurança. Você terá vitória e ainda um resultado maior desta vez. Você vai poder pegar do despojo dessa vez. Amém? Amém. Lembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o caso para provar sua inocência. Essa palavra é maravilhosa. Apresenta a sua causa. Gente, às vezes a gente vê gente falando do problema, da situação, do que ele julga que está errado, que está injusto, mas você não vê a pessoa parando para ir a Deus e apresentar aquilo para Deus como deve ser apresentado. E Deus vem e diz assim: tá bom então, você está descontente com a sua vida, você está descontente com a sua situação, então tá bom, relembra para mim. Mostra para mim, faz igual a Ezequias, tu sabes que eu tenho sido fiel. Mostra para Deus então, você tem o que apresentar a Deus? Relembra o passado, como que você tem vindo com Deus? Você pode chegar diante de Deus e dizer assim: ó, Senhor, não. Não. O Senhor sabe, eu tenho plantado a boa semente. O Senhor é minha prioridade, eu te amo, eu tenho vivido para o Senhor. Você tem o que apresentar a Deus? Apresenta. Vamos discutir a sua causa? Deus quer discutir a sua causa. Deus está falando com você. Você acha que você é inocente? Deus está falando aqui com alguém. Você acha que você é inocente? Você acredita que tem alguma coisa aí que está muito injusta, que está errado? Deus está dizendo: relembra o passado para mim. Como é que você tem vivido em Deus? Relembra o passado. Você não está entendendo, está incomodado, não, porque não pode ser, porque não sei. Tá bom,
Tudo bem. Vamos discutir sua causa? Relembra o passado. Você tem sido dizimista, ofertante, você tem sido fiel, Deus é sua prioridade, você tem alinhado a sua vida com Deus. Se você deve para alguém, você dá satisfação. Você trata as pessoas bem. Enfim, eu não preciso aqui trazer aquela lista de tudo que Deus espera em termos de integridade. Se é uma pessoa que enfrenta seus desafios, você põe gente para enfrentar para você. Pior, né? Pior é aquele homem que põe a mulher para resolver os problemas para ele. Põe a mulher na frente, a mulher é o escudo, vai brigar por mim. Não, porque se você está incomodado com o seu resultado, Deus está falando com você aqui, ó. Relembre o passado para mim. Vamos discutir sua causa, vamos juntos, Deus quer discutir sua causa. Ele está dizendo, eu quero discutir sua causa. Apresente o caso para provar sua inocência. Deus está dizendo para você, prova a sua inocência, prova que está errado. Já que você está questionando, Deus está falando com você, vamos discutir sua causa, estou pronto para te ouvir, pode relembrar para mim, vai trazendo aqui, ó. Deus é show, não é, gente? Deus é show, né? E agora? Não, porque eu não sei, porque não sei o quê, não, porque não... Tá bom, você tem razão? Relembra o seu passado para mim. Olha o silêncio da morte. Vamos discutir sua causa. Você pode sentar com Deus e discutir sua causa? Apresente o caso para provar sua inocência. Você tem como chegar diante de Deus e provar a sua inocência para Deus? Porque se você está revoltado, está incomodado, diz que não está entendendo, que não sabe por quê, que as coisas estão como elas estão, que não faz sentido, que não é para tanto, porque tem gente que de cara, não é para tanto, nossa Deus, não, porque ainda tem mais, não sei se é o seu caso, mas eu já vi. Não, porque eu conheço fulano, que ele fez isso, ele fez aquilo, e olha lá, parece que está tudo bem, e não sei o quê, não, porque não sei o quê. Por que comigo está sendo assim? Deus está dizendo para você, beleza, relembra o passado para mim. Vamos discutir a sua causa, Deus quer discutir sua causa. Ele está dizendo, pode apresentar tudo para mim. Eu vou te ouvir. Apresenta o caso para provar sua inocência. Se é como você está colocando, então Deus está dizendo, apresenta o caso para eu provar sua inocência. Prova sua inocência. Amém? O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Deus diz aqui para alguém que hoje está diante de uma situação que não vê como isso pode virar em seu favor. Deus está dizendo, vai virar em seu favor, vai voltar em seu favor. A maldição, que hoje é uma maldição, parece que é algo assim, que não tem como ser revertido para bem e muito menos para o seu bem. Deus vai reverter para bem e para o seu bem. Amém. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse,
você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Deus está dizendo para alguém que parece que perdeu a esperança, que não vai acontecer. Hoje, tudo que você fez só serviu para uma frustração maior. Deus está dizendo para você, a sua resposta está no Espírito, a sua resposta está na fé. Porque depender de Deus, só de Deus, com uma entrega absoluta, foi o que você não fez. Tem gente que paga caro para ter o que ele quer. Ele paga caro. Alguns quase no nível do Acais, né, para tentar obter o que ele quer. Mas ele acha difícil colocar Deus realmente em primeiro lugar, priorizar o Senhor, se levantar e depender dele. E aí, aquilo que a pessoa não tem, começa a ser transformado no Deus dela, como a Ana transformou o filho que ela não tinha num Deus. Ela se movia com base nas circunstâncias. Então Deus está dizendo para você aqui, ó, a sua resposta é espiritual, o seu problema é espiritual. Todos esses diagnósticos e sentenças, ignora. A sua resposta é espiritual. Como foi para Ana? Deus está dizendo a você, você é estéril? Sim. Não tem filhos? Não. Mas você vai engravidar e vai dar à luz um filho. Deus vai dar a você. Se hoje você entender que o que Deus está requerendo de você é o que você ainda não deu de verdade, não é ser frequentador de igreja, é se consumir pelo Senhor, é se entregar ao Senhor de verdade, é se jogar nele. Entrega a sua vida como você nunca entregou. E faz melhor, vou te dar um conselho. Eu no seu lugar faria, é filho que você quer? Começa a plantar cuidando, vai lá para o baby, cuida dos bebês. Vai cuidar dos bebês dos outros. Vai plantar uma semente na vida dos bebezinhos lá. Vai lá, vai fazer isso. Talvez isso você nunca fez. Vai lá, vai cuidar. Se alegrar com quem está gerando, já deu à luz, vai lá. Inclusive, você já vai ganhando experiência para quando o seu chegar. Olha que coisa maravilhosa. Já ganha experiência. Olha que chegar, meu filho, já tudo você vai tirar de letra, sem medo nenhum, porque você já está acostumada a lidar com bebês. Eu diria, você quer engravidar? Vai cuidar dos bebês dos outros. Faz uma entrega como nunca. Nunca mais chore por isso. Nunca mais reclame por isso. Por causa disso. Nunca mais permita suas emoções te levar para a cama e para o abatimento. Seja forte agora. Meu Deus é o Senhor. E eu vou me alegrar com quem se alegra. Porque Deus está garantindo, e a palavra dele volta vazia? Não. Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Contra todas as previsões, todos os diagnósticos, Deus está dizendo, você vai engravidar e vai dar à luz um filho. Você vai engravidar e vai dar à luz um filho. Você vai... Ei! Ô estéril! Você vai dar à luz a um filho! É Deus dizendo a você, se volta para Ele, você dará a luz. Você vai engravidar e vai dar a luz. Se é um menino, eu não sei, aqui fala filho, mas que você vai ter um filho, você vai. Amém. Amém. Hoje a obra é completa. Como você é linda, minha querida, estou falando, é completa. Vai casar também. Encalhada, você casará. Eis que te digo, encalhada, chegou o teu dia.
Eis encalhada. Ah, como é linda! Seus olhos são pombas, como você é belo, meu amado. Ah, como é encantador. Verdejante é o nosso leito. De cedro são as vigas da nossa casa, e de cipreste os caibros do nosso telhado. Essa palavra aqui é para anunciar a restauração sentimental de alguém, que também muitas vezes se abateu exatamente por conta da vida sentimental. Mas Deus está falando de uma restauração sentimental, com uma estruturação da sua casa, ó, as vigas da nossa casa. Então, a sua casa será estruturada, a sua vida sentimental será restaurada, e as vigas da sua casa serão de cedro, e de cipreste os caibros do nosso telhado, uma casa firme. Deus vai fazer uma obra maravilhosa ainda neste ano na sua vida sentimental, e vai estruturar a sua casa para a glória dele. Amém. A obra é completa. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Aqui o Senhor está falando claramente para pais, especialmente mães, que estão aflitas por conta dos seus filhos, que não conseguem ver um meio para que esses filhos se curvem diante do Senhor. O Senhor traz para você uma palavra de esperança. Ele não está, ele está afirmando para você. Ele está deixando claro, claríssimo para você, que os teus filhos serão discípulos dele. E a paz de teus filhos será abundante. Hoje tem pais aqui, tem mães aqui que não têm tido paz em relação aos filhos. Mas Deus diz para você: teus filhos serão discípulos do Senhor. E eles vão trazer, você vai ver seus filhos em paz, servindo ao Senhor e trazendo paz para você. Deus vai derramar água na terra seca. Tem uma terra que é seca, mas está sedenta. O problema de muitos jovens, de muitos filhos, é que eles estão sedentos, mas estão procurando no lugar errado. Mas Deus vai derramar essa água, torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole, sobre os seus. Deus vai fazer. E minha bênção sobre seus descendentes. Deus está te fazendo a promessa agora. Eles vão brotar como relva nova, seus filhos vão florescer lindamente, lindamente. Aliás, essa palavra, o meu irmão disse que um dia ele estava com o coração dele aflito em relação aos filhos, e ele me contou que ele estava orando e Deus veio e deu essa palavra para ele. E Deus foi fazendo uma obra na vida dos filhos. Os meninos foram, o Vitor se encontrou, a Bruna, e foi na vida sentimental, e Deus foi fazendo. Aí eles se casaram, e foram se estruturando no Senhor, e ministerialmente, Deus cumpriu exatamente o que havia prometido a ele, que ele ia fazer, que ele ia encaminhar. O Vitor não sabia o que ele queria fazer, frustrado, não se encontrava. E aí tudo foi acontecendo. A vida sentimental deles, a vida ministerial deles, tudo, Deus botou tudo no lugar. Quando Deus promete que Ele vai fazer, Ele não tem como. Eu também. Há muitos anos, mas essa palavra veio para mim, eu morava
em São José do Rio Preto, mas há muitos anos, meus meninos ainda eram adolescentes, e eu orando ao Senhor, pedindo que Deus encaminhasse, como sempre, aquela coisa de pai, mãe, que está orando, Senhor, quero meus filhos no altar, quero meus filhos na tua presença, meus filhos, e eu me lembro daquele momento de você ver filho sendo meio que seduzido pelo mundo, aquela coisa, e eu me lembro de eu abrir, pedir uma palavra, e o Senhor me dá essas escrituras, e eu pude ver Deus na jornada, e fazendo, essa palavra que me fez chorar muito, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, todos serão discípulos do Senhor, e se não me falhe a memória, a minha mãe também tirou exatamente essa palavra aqui, ó. Se não me falha a memória, todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e era impossível. Então Deus está fazendo promessas a você, eu estou testemunhando para firmar e estimular a sua fé, encorajar a sua fé, a crer na palavra do Senhor, que por mais complicado e difícil que pareça, Deus está prometendo a você uma grande obra na vida da sua casa. Está dizendo que eles vão brotar como relva nova, como salgueiros junto aos regatos, e um dirá pertence ao Senhor. Eles vão pertencer ao Senhor, vão dar frutos no reino. Então aquieta e vai, continue orando, crendo e aquieta, descansa no Senhor. Às vezes você vê uma palavra e o mal quer mostrar até que aquilo está piorando, mas dependa do Senhor. Quando a gente depende de Deus quando nós nos agarramos à verdade da palavra de Deus, não tem como, você vive o cumprimento dela. Então Deus está falando aqui para pais, para mães que talvez o coração estava apertado, eles não têm saída, Deus já te fez a promessa, e aconteça o que for, eles estarão na presença dEle. Amém, Senhor, amém, Senhor. E para encerrar, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. No final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos sacerdotes os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Hananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Essa palavra é para alguém que fez um grande sacrifício. Você tomou uma decisão que não foi fácil, foi o maior sacrifício que você fez até hoje, foi desafiador para você, você viveu momentos difíceis, até dolorosos. Eu não sei que sacrifício é esse, talvez foi até esse jejum, não sei, que você tenha feito, um sacrifício financeiro, eu não sei, mas essa palavra é para alguém que tomou uma decisão sacrificial. Deus hoje está dizendo a você que Ele viu o que você fez, Ele viu o que você passou, Ele viu o seu desafio, Ele viu os seus passos de fé, a sua determinação para honrar a Deus, e romper e chamar a atenção dEle. E Ele está dizendo que Ele vai te recompensar numa medida
de no mínimo 10 vezes mais. Ele vai recompensar você espiritualmente, como recompensou a Daniel, que Deus deu dons a ele, deu um poder e uma influência, um poder, deu uma sabedoria, uma inteligência para todos eles, que eles ultrapassaram, eles passaram todos, eles eram 10 vezes mais sábios, cultos, conhecedores do que todos os outros que tinham vivido sem sacrifício nenhum. Então Deus está dizendo que a recompensa sobre você, espiritual, em termos espirituais, materiais, vão ser muito grandes. Deus hoje está dizendo que você atraiu para você um nível de favor altíssimo. Você atraiu para você um nível de recompensa que você ainda não viu. Você vai ver sua sabedoria, o conhecimento, o discernimento, a visão, a influência, a sua autoridade. Você vai ver o mover do Espírito Santo na sua vida de uma maneira superior, muito além. Porque o seu passo de fé mexeu com o mundo espiritual. Deus está hoje aqui dizendo, grande, grande, grande mesmo, será a recompensa que você terá da parte de Deus pelos passos de fé que você deu para o Senhor. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé com muita alegria e gratidão ao Senhor pelo bem que Ele tem nos feito. Pegue a palavra. Feche os seus olhos por um momento, com a mão no seu coração, pegue a palavra. Desde a abertura até agora, pegue a palavra. A gente sabe o que Deus está falando com a gente. Não tem como ignorar, nós sabemos. E o que nós temos que fazer? Nos colocar à disposição de Deus. Agarrar a palavra dele para a nossa vida. Não dar lugar a nenhum sentimento incrédulo ou negativo. Mas segurar a palavra, como foi a segunda palavra. Agarre-se à palavra. Não fique olhando para fora. Tem muita coisa aí fora, tem muita maldade, tem muitas situações para distrair. Por favor, se agarre à palavra. Se mova de acordo com a palavra. Toma decisões alinhadas com a palavra. Lembra da palavra, não deixa a lâmpada, o azeite faltar na sua lâmpada. Não volta ao mesmo lugar, não deixa isso acontecer com você. O Senhor nos levou para um rompimento grande, nós não podemos aceitar retrocesso. Esteja assiduamente na presença de Deus. Levanta mais cedo, tem um devocional. Com calma com Deus, fica lá com Deus. Esteja mais assiduamente no templo. Venha cultuá-lo. Menos celular, mais Bíblia, mais vida com Deus. Levante-se. Eu sinto no meu espírito de dizer, mais uma vez, a resposta está na vida espiritual. Tem gente perdida, gente frustrada, gente para baixo, e a resposta está na vida espiritual. A resposta para a sua vida é sua vida espiritual, é você se alinhar com Deus, é você se aproximar de Deus, é você se entregar para Ele, de verdade. Tem coisas que elas já poderiam estar muito à frente, resolvidas, se a vida espiritual tivesse
em primeiro lugar. Deus quer relacionamento. Eu sinto no meu espírito, eu não sei ainda explicar, mas eu sinto. Eu ainda falei isso em casa, eu acho que ainda ontem. Eu percebo que mais mudanças vão acontecer, eu percebo que Deus, Ele está preparando pessoas para desafios maiores, eu percebo que Ele está chamando o seu povo para mais perto, para que cada um possa ter crédito com Ele, para que Ele possa guardar. Eu percebo o mundo espiritual insistindo, venha para perto de mim. Faça o que você ainda não fez, entrega o que você ainda não entregou. Algumas pessoas acham que tem tempo, e no meu espírito, eu sinto que não, eu sinto que Deus está dizendo, tem que ser agora. Você não pode mais esperar, você não pode mais protelar. Gente, só tem um caminho para nós: esconder em Deus, nos dedicar a Ele como nunca. Nós não temos nada melhor para fazer. Vai dormir mais cedo, levanta um pouco mais cedo e vá adorar. Toma a decisão que você vai adorar a Deus todas as manhãs. Toma a decisão que você não vai estar só no domingo na igreja. Tem pessoas que podem estar mais vezes. Nós não podemos aceitar esse padrão que está aí fora. Que você não vai se contentar a uma vida de conforto, mas você vai sacrificar no que é necessário. Uma vida de oração, de jejum, de entrega. Deus está nos puxando para um nível mais alto. Ele quer mais de nós. E Ele sabe por quê. Deus tem informações que nós não temos. Deus está nos puxando para mais perto. Eu percebo uma insistência. Não, você não vai ficar aí. Não, vem. Eu quero você mais perto. As pessoas que ignorarem o chamado do Senhor, eu creio no meu espírito que elas vão se arrepender muito. Eu não posso falar uma coisa diferente daquilo que eu percebo. Eu vou orar e eu percebo Deus colocando isso no meu coração. Chega mais perto, traz o povo para mais perto. Não viva como se as coisas não fossem mudar. Esteja no esconderijo do Altíssimo. A nossa única garantia é Deus, é nos esconder nele. Nós não temos tempo para protelar decisões relacionadas a Deus. Se tem um tempo, de ser nos tempos, que é preciso você colocar a sua vida espiritual, todo tempo é tempo, mas eu digo, se tem um tempo em que você precisa se voltar para Deus, num nível mais alto, mais intenso, eu diria, nós estamos neste tempo. Firma os seus pés na rocha.
se aproxima de Deus. Honra a Deus. Honra a igreja do Senhor. Honra a sua família. Honra os seus filhos. Não deixa a sua vida da mesma maneira. Aí eu tenho que voltar para aquela palavra de Jeremias 29. Eu até achei que eu ia ter que lê-la aqui hoje novamente. Construam casas, plantem pomares, façam jardins. Deus está falando de coisas que vão durar. Formem famílias, gerem filhos. Orem pelo bem da cidade, do país. Deus quer cuidar do seu povo, mas é de um povo que está escondido nele. As previsões são terríveis, mas nós sabemos que na vida daqueles que clamam, que buscam, que se escondem no Senhor, a segurança e a diferença. Mas eu me preocupo com pessoas que estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, que estão vivendo sem compromisso com Deus, que estão vivendo uma vida hedonista, uma vida despreocupada das coisas espirituais. Lembra da cidade de Laís? Que a Bíblia fala que vivia despreocupada, era uma cidade sem muros, e o povo vivia despreocupado, e o inimigo estava lá observando, a tribo de Dan, e entrou e matou tudo e possuiu tudo. Nós precisamos levantar muros altos e dar uma atenção especial para a nossa vida espiritual. Você não pode viver uma vida despreocupada espiritualmente. Espiritualmente, não. Não. Espiritualmente, não. Se você se habituou e parece que até agora vivia uma vida mais relaxada espiritualmente, dá o que dá para Deus, e até agora parece até que de alguma maneira está funcionando, escuta o que eu estou dizendo, não vai funcionar mais. Por amor a você mesmo, é o amor de Deus, não vai funcionar. Deus vai trazer seu povo. Daqui para frente, quem não tiver escondido em Deus, não vai aguentar. Os sinais estão aí. A palavra está vindo. Deus quer uma igreja séria. Deus quer nossas candeias cheias de azeite. A igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja cheia do Espírito Santo. Então não entra no mês de outubro e amanhã já levanta correndo e correndo atrás do monte de coisa. Não faz isso não. Já planeja seu dia, ó disciplina. Daqui a pouco você vai para casa, você vai jantar, vai tomar seu banho, dorme mais cedo. Já com a programação de levantar mais cedo. Ter um tempo com Deus no seu mês de outubro. Você vai sair, não saia correndo, se unja seu carro, unja sua vida, unja as crianças antes de deixar na escola. Ora, executa um trabalho com excelência. E assim, chegou a hora de você cultuar, você tem que colocar um limite por amor a Deus.
tal hora eu fecho o meu negócio, tal hora, a partir desse horário eu não marco com clientes, a partir daquilo, por amor a Deus. E você vai ter uma recompensa muito maior. Tem uma empresa nos Estados Unidos, que eu não lembro o nome dela agora, que lida com frango, que é de cristãos. Pois eles levam isso tão a sério, que o dia que se mais ganha normalmente é no domingo, pois eles não abrem aos domingos. Eu fiz um culto de um corredor, também me desculpe que eu não lembro o nome dele, que o príncipe de Gales da época pediu para que ele corresse, que ele estivesse lá, foi um pedido do príncipe, era domingo, ele disse não. Ele disse não, acho que o nome desse culto foi, ele disse não, uma coisa assim. Junto eu falei da Vasti, falei de outros, e contei essa história, que até virou filme, acho que Carruagens de Fogo, uma coisa assim. Nós precisamos decidir de que lado nós vamos estar. Primeiro Deus, amar a Deus, amar sua igreja, amar a família. Faça pelo menos uma refeição por dia com a sua família à mesa. Você não precisa correr atrás de dinheiro. Agrade a Deus. E o dono do ouro e da prata vai derramar na sua vida provisão e suprimento. Algumas pessoas estão tendo que correr atrás de muitas coisas porque não têm feito o caminho certo, estão no caminho errado. A partir de agora, tome uma decisão na sua vida. Nós ficamos aqui 8 dias, aprendendo no intensivão, na verdadeira imersão da palavra e de adoração. Não volta ao mesmo lugar. Mantenha sua lâmpada acesa, cheia de azeite. Arruma a sua vida. Não tenta bancar de espiritual. Seja um homem ou uma mulher de Deus. Não tenta mostrar que você é espiritual. Apenas viva uma vida séria com Deus. Para de preocupar com imagem, com opiniões. Quanto mais a idade chega, menos coisas a gente quer levar. Vai soltando coisas desnecessárias. Vai soltando. A gente tem que saber o que a gente não quer mais para a nossa vida, sabe? Principalmente aquelas coisas que não funcionaram, só esgotaram a gente. Hoje cedo ainda trouxe um comentário de decisões que eu fui tomando, de eventos, de trabalhos, que são trabalhos maravilhosos, mas eu não queria mais aquele perfil, aquilo eu não queria mais para mim. Tem coisas que eu olho assim e falo, não vou passar por isso não, isso aí eu não quero. Para quê? Não vou mexer com isso aí não. Não quero isso aí. Não preciso disso. Eu sei onde eu tenho que estar, o que eu tenho que fazer, por que eu vou procurar coisa que não... e se Deus mandar? Se Deus mandar é outra história, mas não mandou, vou fazer o que eu tenho que fazer, que já custa. E às vezes as pessoas ficam tentando pegar coisas para a vida delas, que elas nem estão confortáveis com aquilo, estão fazendo coisas que elas nem estão confortáveis, só porque elas querem fazer parte de um grupo, porque elas querem estar num lugar, porque está todo mundo fazendo. Não, cansa desse estilo de vida, por favor. Viva uma vida simples.
mas bem fundamentada no Senhor, onde Ele vem em primeiro lugar e os valores e princípios do reino prevalecem. Espírito Santo, que a Tua palavra cubra o Teu povo, vista o Teu povo como um manto, e que nenhuma pessoa consiga viver indiferente a todas as direções que o Senhor tem nos dado. Que a Tua palavra cale fundo nos corações. Que a Tua palavra mexa com as estruturas do Teu povo, Senhor. De tal maneira que nenhum consiga mais manter o mesmo padrão mental ou comportamento. Mas que decisões corajosas, firmes, sérias estejam sendo tomadas. Aquilo que o Senhor tem nos pedido tanto, alinhamento, obediência a ordens simples, pôr a casa em ordem. Pôr a casa em ordem. Mas não aquela casa que ficou tão em ordem que Satanás pôde voltar com mais 7. É uma casa que foi colocada em ordem, mas foi preenchida pela coisa certa. Ela não ficou vazia, porque um lugar vazio é um lugar. E a casa certa, Senhor, é onde o Senhor está e a sua vontade prevalece acima de tudo. Fala, toca, desvenda, discerna, nos ajuda a chegar mais perto do Senhor como o Senhor tem nos chamado. A entender, ainda que não entendamos tudo, mas que possamos entender um chamado, um apelo insistente do Senhor Espírito Santo. Muito obrigada. Obrigada por tudo. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.